Irmã Michele. Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, pela primeira vez na cidade de Gás. Na verdade, é a segunda que eu estou aqui, porque a primeira foi quando meu esposo veio fazer um curso, pastor. E eu soube desta igreja, e eu estava lá no hotel. E eu disse para o Senhor, se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem de um dia ter alegria de ministrar nesta igreja. Isso faz 2 anos. E os nossos pequenos gestos diante do Senhor, Ele ouve. Pode pegar na mão da sua minha irmã. Eu vou louvar um hino com meu esposo. Vem cá, marido. Aqui do meu lado. Irmãs, toda vez que alguém entra em contato comigo e diz, vem ministrar, eu falei, peraí, eu vou conversar com o meu marido. Porque, irmãs, eu tenho que estar debaixo da bênção de Deus, da bênção do meu pastor, mas em primeiro lugar, lá em casa, está debaixo da bênção do meu marido. E eu não me atrevo a sair de casa se ele dizer assim, não vamos. Eu entendo e fico calada, porque eu sei que a palavra dele sobre a minha vida é bênção. O meu ministério só flui por causa da companhia dele também. E ele sabe que eu sempre digo para ele, eu não abro mão da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de você. E Deus nos uniu, ele louvando com sax, e quando dá eu canto e ministrando a palavra de Deus. São 2 pessoas em um só chamado. Vamos lá, tecladista. Vocês sabem esse hino? Jó, quem sabe, ensina a te adorar. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Me diz o que vais fazer. O que você vai fazer? Eu vou simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
adore. Se você reconhece isso, adore. Ele merece toda a glória. Porque Ele te levanta, é porque o seu sangue derramado na cruz te limpa, te lava, te renova, te enche. É só por isso. Pega a sua Bíblia. Deixa eu ver, amor. Obrigado, amor. Deus te abençoe. Isso é resultado que a comunhão faz diferença. A comunhão faz diferença. A comunhão ainda tem poder no meio da igreja. Quem achou Filipenses capítulo 4, versículo 1, versículo 2 e 3. Se o tecladista quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo, a qual ele escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amém, igreja? Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da... Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sentando, dando glória a Deus e aleluia. Deus. Esse tema brilhou no meu coração. Há algum tempo atrás eu já olhava a vida dessas mulheres, lia, e é incrível que tem um tempo certo para Deus trazer uma mensagem ao nosso coração. E este tempo é hoje.
E essa pérola veio ser entregue a esta igreja. Vocês são privilegiadas por Deus. Somos privilegiados por Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, de Crisóstomo, e ele diz assim: é compromisso e responsabilidade do pregador entregar todo o escopo da revelação divina. Porém, é responsabilidade do ouvinte dar a sua atenção. Tem uma historinha, rapidinho. Havia uma mulher que ela sempre vinha para o culto. Cantava os hinos da harpa, pastor. Ouvia os louvores, mas quando chegava na hora da palavra, uma voz vinha no ouvido dela e dizia: tu esqueceu o ferro ligado. Ela se levantava, saía do culto e ia para a casa dela. Quando ela chegava lá, o ferro não estava ligado. E era assim toda vez no domingo, quando ela vinha ouvir a palavra de Deus. Cantava, louvava, ofertava, mas na hora da palavra, aquela voz: tu esqueceu o ferro ligado. E lá vai ela às pressas para casa desligar o ferro. Cansada de todas as vezes sair na hora da palavra, porque ouvia uma voz dizendo: tu esqueceu o ferro ligado? Ela pediu para Deus: me ajuda. E o Espírito Santo disse: mulher, leva o ferro contigo. Leva o ferro contigo. O diabo vem para tirar a atenção. Aí você está no culto e na hora da palavra vem aquela ação maligna para tirar a tua atenção. Aí você pensa nos problemas, pensa na família. Faz como o Espírito Santo ensinou essa mulher. Traz o ferro junto, põe na presença de Deus, que vai dar tudo certo. E você não vai precisar se desligar do que está acontecendo para correr, para resolver aquilo que Deus já está resolvendo na sua família. Então pega na mãe da sua irmã e diga: você trouxe o ferro junto? Então não me incomode. Segura o teu ferro, eu seguro o meu ferro. E vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Filipenses. Eu fui meditar um pouco na história dessa epístola. Fui tentar entender o porquê Paulo, de uma forma tão diretamente, pessoalmente, né? Ele cita o nome dessas duas mulheres, Evódia e Síntique. Primeiro nós temos que entender que a epístola de Filipenses, ela tem uma essência de amor. Ela tem uma essência de generosidade. Essa epístola, ela é encharcada por amizade. Essa epístola, ela é recheada do amor ágape. Todos os capítulos que nós lemos de Filipenses, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos sentir nela o ar de gratidão, o ar de companheirismo. O apóstolo Paulo, um homem tão rico, tão cheio do Espírito Santo, mas se nós meditarmos e irmos na bibliografia de Paulo, nós vemos que ele era um homem rodeado de amigos. E nós vemos isso no final da sua epístola a Romanos, as últimas saudações que ele dá para os seus amigos. E ele cita tanta pessoa, ele cita Priscila, ele cita Febe, ele cita tantos amigos, porque o coração desse apóstolo é um coração que está em Cristo. E um coração que está em Cristo é um coração grato. Não é verdade? Então nós vemos que essa epístola, ela tem uma particularidade. Se nós deitarmos sobre ela, nós vamos sentir a comunhão em todos os capítulos. Se nós pararmos para estudar essa epístola, nós vemos que ela é cheia de ternura, ela é cheia de afeição, ela tem um estilo espontâneo do próprio apóstolo. Nós vemos que o apóstolo, ele escreve não só como pastor, mas você sente que ele escreve como um amigo, como alguém que quer estar perto da igreja. É uma carta de uma forma pessoal dos sentimentos do apóstolo Paulo. E também, irmãs, quando nós mergulhamos nessa epístola, nós vamos ver que ela nasceu lá em Atos 14, 15 ao 16.
Havia um desejo no coração do apóstolo Paulo de ir para a Europa, para a Ásia. Só que ele vai dizer por várias vezes que o Espírito do Senhor o impediu. E uma certa noite ele teve uma visão de um homem macedônio dizendo a Paulo: levanta-te e socorre-nos, ajude-nos. Então ele entendeu que o Senhor estava direcionando para a Europa. E essa é uma das primeiras igrejas a qual, quando o apóstolo Paulo chega em Atos 16, Atos 15 e Atos 16, ele diz: e procuramos um lugar para orar, e nós encontramos algumas mulheres, e ali estava uma delas chamada Lídia, a qual o Senhor abriu um entendimento, e ela recebeu a palavra e o batismo, e toda a sua casa se renderam ao Senhor Jesus, e todos foram batizados. Entenda, aonde existiu uma mulher que está no lugar de oração, descanse, porque o lugar de oração vai levar Jesus para a tua casa. E essa carta nasce lá em Atos 16, verso 12 ao 40, e nós vemos lá a fundação da igreja de Filipenses. E qual é o propósito dessa carta? Por que Paulo vai escrever essa carta? Bom, quando ele escreve essa carta, ele está, irmãos, na sua primeira prisão em Roma. Paulo está preso em Roma, debaixo do governo de Roma e guardado por soldados pretorianos. Paulo está preso, mas a alegria de Paulo não está encarcerada. A alegria de Paulo, por que eu digo isso? Porque a alegria de Paulo é Jesus. A alegria de Paulo é Cristo. A alegria de Paulo é a cruz. Tanto que nós vamos ver que a essência dessa carta, o tema dela principal é alegria em Cristo. Ele termina o capítulo 4 de Filipenses dizendo: eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu sei passar, eu sei ter, eu também não sei ter, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está escrevendo isso dentro de uma prisão, e ele está dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a minha alegria não é em circunstância, a minha alegria é Cristo. A minha alegria não é ter muito, a minha alegria é a cruz. A minha alegria não é ter fartura, porque eu também sei ter, mas a minha alegria também está quando eu não estou em fartura. A igreja de Filipenses, aprendam: eu tudo posso naquele que me fortalece. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo: eu não posso por mim mesmo, mas é o Espírito Santo de Deus que me capacita para me ter alegria em Cristo, independente das circunstâncias. Perceba um seguinte detalhe: alegria não é felicidade. Como não, irmã Michele? Eu te explico. Alegria é fruto do Espírito. Alegria o homem só tem quando recebe de Cristo. Alegria só nasce quando o homem se rende à cruz. E qual é a diferença da igreja para o mundo? Porque o mundo, entre aspas, tem a felicidade, mas nós temos a alegria. E vai cantar o salmista dizendo: a tua alegria é a minha força. O que o salmista está dizendo? Se Deus está alegre, isso significa que eu estou forte. Então alegre o teu Deus. E qual é a diferença, irmã Michele, de alegria para felicidade? A felicidade, ela é pautada em circunstâncias. A felicidade, ela é pautada no ter. A felicidade é pautada no receber. Quando eu não tenho, eu perco a felicidade. Quando eu não recebo, eu perco a felicidade. Quando as minhas circunstâncias estão mal,
eu perco a felicidade. Ter alegria, já nos disse o apóstolo Paulo, é saber ter e saber não ter e continuar alegre. O que é felicidade? É não ter e perder a felicidade e afundar na tristeza, na solidão, nas síndromes que perdem o sono durante a noite. Mas a alegria não, a alegria é diferente. Porque você pode vir com uma chinela havaiana para este culto e não ter o salto que deseja, e não ter a bolsa que quer, mas lá vem a irmãzinha cheia do Espírito Santo, porque a alegria é isso. A alegria não é a sandália, a alegria não é a roupa, a alegria não é o vestido, a alegria não é a bolsa. O que é? É acordar todo dia, olhar para o céu e saber, mais uma vez a alegria do Senhor me colocou em pé novamente. É uma carta que fala de alegria. Alegria em Cristo ressurreto. E a alegria do Cristo que voltará em glória. Por isso que Paulo fala aqui no capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no... Outra vez digo, regozijai-vos no... Isso não é uma ordem. Isso não é uma ordem. Paulo está dizendo... É estilo de vida. Ter alegria no Senhor, não entenda isso como uma ordem, é como um ensino. Paulo está dizendo, a tua alegria tem que ser um estilo de vida. Ou seja, eu vou sorrir mesmo querendo chorar. Eu vou me regozijar em Deus, em Cristo. Ele diz, regozijai-vos sempre no... Ele chama a atenção dos filipenses e diz, a alegria de vocês está no Senhor. Então se alegre sempre no Senhor. Quando Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, esse pequeno versículo traz na memória da igreja de Filipos a história da cruz. Ou seja, a minha alegria está nele porque ele suportou os cravos. A minha alegria está nele porque ele suportou a cruz. A minha alegria está nele porque ele ressurgiu ao terceiro dia. A minha alegria está nele porque ele foi. Mas a minha alegria está nele porque ele prometeu voltar. A minha alegria está nele porque ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Paulo está dizendo, viver alegre não é uma ordem, é estilo de vida. Então sejam alegres, porque Cristo já te salvou, já te resgatou, já mudou a tua história. Quem era você no passado, ó mulher, e quem é você no agora? Isso é tudo produção daquilo que o Espírito Santo fez dentro de você. Então nós vemos que essa é a carta da alegria. Mas vamos para o capítulo 4, versículo 1. Olha que Paulo diz. Portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Para você entender o versículo 2 de Evódia e Sintique, nós devemos ter um pouquinho mais de atenção com o versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Paulo está olhando para os filipenses e está dizendo, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha alegria. A palavra coroa aqui não é do que aparece lá em Apocalipse, do grego diadema. A palavra coroa aqui está no grego Stéfanos. O que significa o grego Stéfanos, a coroa? A palavra grega coroa aqui, Stéfanos, é a coroa que um atleta recebia depois de vencer. Paulo está olhando para os filipenses e está dizendo, vocês são a minha coroa, Stéfanos. Aquela coroa que eu treinei, aquela coroa
que eu batalhei pregando. Vocês são resultado da minha labuta. Vocês são resultado do meu treinamento. Vocês são resultado da minha disciplina. Vocês são resultado da minha perseverança. E qual foi a disciplina que Paulo passou para nascer a igreja de Filipos? Açoitados um dia inteiro, mas à meia-noite adorando e orando, a terra tremeu, os grilhões se quebraram. Paulo está dizendo: ei, vocês são resultado da minha dura disciplina. Estéfanos, coroa do vencedor, que correu e passou a linha de chegada. Ou seja, quando eu olho para vocês, isso significa: passei, venci mais uma vez. Igreja, Estéfanos, minha coroa de atleta, minha coroa de treinamento. Agora você vai entender o porquê Paulo fala diretamente com Evódia e Sintique. Porque essa igreja é uma coroa. Essa igreja é uma de um atleta que passou por uma grande disciplina e venceu. Estéfanos. Quem ama uma coroa, quem sabe o valor de uma coroa, não aceita perder nenhuma das suas coroas. Versículo 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Quando Filipenses nasceu na unidade e na comunhão. Porque Paulo orava, Silas cantava. Silas cantava, Paulo orava. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no... Só aceita a dissensões. Só aceita a intriga. Só aceita a discussão. Só aceita as calúnias contra o outro quem não sabe o valor que tem uma coroa que nasceu na base da lágrima e da oração. Evódia e Sintique, elas são resultado da disciplina e do treinamento do apóstolo Paulo no árduo trabalho do Evangelho. Essas mulheres aceitaram a Cristo, se converteram, foram cheias do Espírito Santo. E diz o apóstolo Paulo: elas trabalharam comigo. Aonde? Na causa do Evangelho. Quando elas pregavam juntas. Vamos dizer assim. Quando elas alimentavam uma viúva, elas alimentavam juntas. Quando elas levavam água, elas levavam juntas. Quando ela vestia o pobre pela causa do Evangelho, elas vestiam juntas. Quando uma dizia, vou fazer pão, a outra se levantava e dizia, vou dar o trigo e o fermento. As duas começaram unidas. Aonde? Pela causa do Evangelho. Olha aqui o que Deus está dizendo ao meu coração. Nada mais no mundo pode unir um homem a outro, uma mulher a outra, se não for o Evangelho. E sabe por que eu digo isso? Porque filósofos, pensadores, historiadores, ONU, governos, eles sempre durante a história da humanidade se levantaram com um sonho. Qual é? Unir, pacificar, colocar junto. Eles aplicaram dinheiro, eles abriram empresas, eles deram o que foram possível, pois todos falharam. Porque o único na história que pode unir duas pessoas diferentes e pensarem juntas em um só propósito é a pregação do Evangelho. Homens na história falharam, mas quando Cristo morreu na cruz, Ele ensinou o significado da unidade
vontade, porque eu ando com o Pai, eu faço a vontade do Pai, eu vim pelo Pai, eu vim cumprir o propósito do Pai. Evódia e Sintique sintam o mesmo no Senhor. Eu achei interessante isso, porque a igreja de Filipenses, você vai ler e perceber também, que a igreja de Filipos, ela está sendo atacada pelos dois lados, pastor. Por dentro, mas também por fora. Por fora são os falsos mestres, o judaísmo querendo desmitificar, retirar o cristianismo do meio da igreja. Os hereges estão querendo infiltrar a sua doutrina, mas está acontecendo um problema dentro. Paulo, ele exorta para enfrentarem os riscos que vêm de fora. E qual é o ensinamento de Paulo? Se alegrem no Senhor, vivem no Senhor, permanecem no Senhor, olhem para o Senhor, permanecem no ensino, na sã doutrina, na oração, na busca da palavra. Mas agora está acontecendo um problema dentro. Resolver o que está fora, muitas outras vezes é mais fácil do que resolver o que está dentro. Porque o perigo da igreja primitiva era os falsos mestres entrarem, aplicar sua falsa doutrina e fazer separação na igreja. As falsas ensinos, as heresias, iriam fazer que a igreja se separasse. E nós vamos para a palavra de Deus em Efésios 4, 12 em diante. O que é que Paulo diz? Andem sendo mansos, humildes, fiéis e também suportando uns aos outros em amor. Eu amo isso. Paulo está dizendo, convivam juntos em amor. Paulo está dizendo, suportem. Não é suportar por obrigação, é suportar em amor. Paulo está dizendo, quando você olhar para o outro e ver que não está batendo, as diferenças não estão se encaixando, aí eu vou para Pedro, 2 Pedro 4. Vivam unidos na caridade, na hospitalidade, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado não é aquilo que é contra Deus, que fere a Deus. Pedro está dizendo, olha, vivam em caridade, sendo hospitaleiros, porque o amor cobre. O contexto, dentro do texto, Pedro está falando de unidade, comunhão e amor ágape. O amor aqui é o amor ágape. Pedro está dizendo, quando você ver que a outra não está encaixando em você, faz o seguinte, pega um lençol chamado amor. Vem cá, minha querida. Chove. Porque ela quer o hino que eu não quero. Ela quer a cor que eu não quero. Lembra do que o apóstolo Pedro disse? Vivam em caridade, em hospitalidade. Mas quando as diferenças tomarem atrito, pega o amor ágape, porque o amor cobre. A palavra cobrir, na transliteração grega, é lençol. Pedro está dizendo, pegue o lençol do amor e cubra, para não ver aquilo que não te agrada. Jogue o lençol do amor, porque quando você olhar para ela, o lençol do amor vai permitir que eu fique perto, que eu cante o hino que ela canta, que eu adore como ela adora, que eu seja tocada como ela é tocada. É somente debaixo do lençol do amor, porque o amor cobre. Cobre. Pega na mão dessa tua querida irmã
Eu não sou de fazer muito isso. Mas diga a ela assim, com amor e carinho: hoje eu descobri que eu tenho um lençol chamado amor. Quando for o momento que o inimigo quiser me mostrar a nudez da tua imperfeição, eu vou pegar o lençol do amor, e vou te cobrir, e vou te cobrir, e vou te cobrir, e vou te cobrir. Recebe essa graça, porque tem um lençol do amor descendo da cruz. Aleluia! Eu vou te cobrir. Eu vou te cobrir. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo de Filipenses, ele diz que o lençol que cobre, ele leva a gente a pensar na passagem de Noé, quando bebeu muito vinho e ficou nuzão, e o filho ficou olhando, e lá vem os outros 2 filhos e cobrem. Ou seja, vamos evitar o falatório. Essa mulher está debaixo do nosso amor, e se depender de mim, debaixo do nosso amor, ela não sai da presença, ela não perde a unção, ela vai continuar firme, engajada, trabalhando, visitando, orando, fazendo pão, levando bolo, eu não sei, mas debaixo do lençol do amor, ela não vai desistir. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas tão egoístas, dizendo a seguinte exclamação: deixa ir embora. A gente fala tanto do filho pródigo, mas quantas vezes nós somos o irmão mais velho dentro de casa? Não somos egoístas, não somos mulheres assim. Nós somos mulheres que pegam o lençol do amor ágape e rogo a Evódia Sintique que sintam ou vivam o mesmo no rogar. Eu acho lindo. Rogar. Quando Paulo diz: eu suplico, eu rogo, ele está dizendo, a transliteração grega da palavra suplicar ou rogar é paracaléu. Paracaléu no grego é chamar, exortar, encorajar. Paracaléu na raiz grega significa se levantar na corte de Deus. Paulo está dizendo: se vocês estão no reino, vivam de acordo com o reino. Eu rogo, eu estou me levantando na ousadia, na corte de Deus. E essa autoridade que vem de Paulo diz: Evódia, Sintique, sintam o mesmo no Senhor. Eu amo Paulo. No paraclaréu, me levantei na corte. Quem se levanta na corte de Deus não separa, sempre une. Quem se levanta na corte de Deus não inventa, procura a verdade.
Quem se levanta na corte de Deus não diz para Evódia: sai mesmo e procura outra congregação. Sentique, fica aqui, deixa que ela procure um canto para ela. Quem se levanta na corte de Deus vai chamar Evódia para perto, vai chamar Sentique para perto, vai fazer com que as duas se olhem no rosto e dizem a ela: sentam o mesmo no Senhor. Levanta a mão para adorar. Porque nessa noite Deus está unindo mulheres para sentirem o mesmo no Senhor, para sentir a mesma unção, o mesmo poder, a mesma trabalho, a mesma graça. Só é possível isso vivendo o mesmo no se levantou na corte. E lá vem o pergaminho de Deus enrolado. Versículo 1. Entenda o que está acontecendo na história da igreja primitiva. Quando uma carta vinha para uma determinada igreja, ela não só ficava lá. Ela tinha que passear. Ela tinha que estar em todas as igrejas. Então a carta que foi lida em Filipenses, escrita para Filipenses, também vai para outra igreja. E toda vez que lê o capítulo 4, versículo 2, Evódia e Sintique sintam o mesmo no Senhor. O nome dessas mulheres não aparece por acaso. Segundo, o contexto histórico da igreja primitiva, quando uma carta era lida, e quando aparecia o nome de alguém, não era falar baixinho não, irmãs. Era bradar. Era ler com a mesma entonação que começou o capítulo 1. A mesma força que começou o capítulo 1. Vai ter que terminar com o capítulo 4. A carta é aberta. Capítulo 4, a mesma entonação. Capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Penso numa igreja esperando uma carta de Paulo. Se eu fosse Evódia e Sintique, eu ia olhar para ela e abraçar e chorar, porque eu ia ficar tão constrangido. Mas o propósito é se converterem juntas no mesmo Senhor. A igreja deseja receber uma carta de Paulo. E quando chega em Filipenses, quem está lendo vai ter que ler em voz alta. Versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes assim no Senhor. Só que no meio da multidão da igreja de Filipos tem duas mulheres. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, sintam o mesmo no... É uma carta cheia de poder e de autoridade, que não faz muro, mas constrói ponte. É uma carta cheia do Espírito Santo, que não vai fazer separar, mas vai fazer se unir. Aí ele continua dizendo: peço tu a ti também. E sobrou para Clemente, meu querido e amigo e companheiro Clemente. Lá está Clemente. Ajude essas mulheres. Paulo está exortando por uma carta, mas ele precisa que esteja uma terceira pessoa perto. Pode ser lida e Evódia e Sintique não mudar de vida. Precisa de Clemente perto. Vem cá, irmã Sueli. Vem cá, pastora Rosângela. A carta foi lida. A exortação foi dada. Aí Paulo diz assim: Clemente, não só você, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da... Quem tem o nome escrito no livro da vida, sabe chamar Evódia, sabe chamar Sintique, fazer com que as duas se olham e dizer a elas: você, Evódia,
Você tem um pensamento diferente de Sentique. Sentique, você está pensando diferente de Evódia. Mas o conselho de Cristo é esse. A partir de hoje, você vai sentir, e Evódia vai sentir, as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, não no seu ego, não na sua vontade, mas pega na mão de Evódia, Sentique. Pega na mão de Sentique, Evódia. As duas, a partir de hoje, vão olhar para o mesmo Senhor. Fique de pé que eu já termino aqui. A mensagem teria continuidade. Fique de pé. E como é que a gente resolve os atritos? Deixando o meu ego de lado, e eu como Evódia deixando o meu ego do outro. Mas eu e ela vamos levantar os nossos olhos para a cruz. E todas as vezes que nós olharmos para a cruz vai nos constranger, a cruz vai nos unir, a cruz vai nos avivar. Porque quando eu olho para a cruz, eu esqueço o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, mas eu passo a olhar para o que Ele sente, para o que Ele quer, para a promessa dEle, para os propósitos dEle. Eu vou terminar aqui. Sintam, sintam, sintam. Paulo está dizendo, por dentro, no âmago, na alma, sintam o mesmo no Senhor. Eu vou terminar essa mensagem. E o meu primeiro apelo é para você, mulher, ou para você, irmão, que entrou aqui. Que talvez na caminhada você foi ferido e se desviou dos caminhos de Cristo, ou que nunca reconheceu Ele como seu Salvador. Eu quero te fazer um apelo de você se reconciliar com Cristo e se render a Ele como teu único e suficiente Salvador. E com esta igreja aprender a sentir o mesmo no Senhor. Porque quem sente o mesmo no Senhor não fica na terra. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 em diante, 4, 5 e 18. Nós, os que morreram, ressuscitarão primeiro. Mas porque sentimos o mesmo no Senhor, nós seremos arrebatados. Ei, como é que você não suporta olhar para a cara de Evódia? E Evódia não suporta olhar a cara de Sentique? Vocês vão ter a eternidade inteira para viver junta. O apóstolo Paulo está dizendo, para viver com Ele eternamente, tem que passar a sentir o mesmo nele, agora aqui. Porque ninguém sobe sentindo o mesmo nele, se antes não aprender a sentir o mesmo nele aqui. Aprenda a sentir nele aqui, para continuar sentindo, vivendo com Ele, conversando com Ele na eternidade. A você, irmã, que entrou aqui, a você, homem, a você, mulher, que ainda não se rendeu a Cristo como seu Salvador, eu te faço um apelo especial. Hoje é o dia que Deus te tocou para você sentir o mesmo nele. E o mesmo nele te salva, o mesmo nele te cura, o mesmo nele te restaura. A oportunidade está aberta. Segundo apelo, para mulheres que estão aqui entre nós e faz tempo que não está sentindo o mesmo no Senhor com a sua parceira, eu quero chamar você hoje aqui à frente, porque eu sinto que essa mensagem vem restaurar emoções e corações nessa noite. Suportando uma outra em amor, porque o amor cobre. Isso é possível sentindo o mesmo no...
Tem alguma evódia que não está conseguindo olhar para a Sentique? Mas vamos fazer mais além. Tem alguma Sentique que faz tempo que não consegue conversar com uma evódia? Talvez ela não esteja aqui neste culto. Você está aceitando Jesus, moço? Jovem, olha para mim. Moço, olha para mim. Jesus te ama. Jesus te ama. O mundo é uma farsa, mas Jesus te ama. E eu te digo mais: hoje os teus sentimentos a respeito de algumas coisas vão mudar, porque você vai sair daqui sentindo mesmo no Senhor. Vai arder uma chama no teu coração, vai arder um poder dentro da tua alma, vai descer uma unção de graça sobre a tua história. Ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, pecado perdoado, Ele já não lembra mais, porque a graça te cobre. Mulher, Jesus te ama. E Ele ainda te diz nessa noite: que bom que tu se envolveu neste lençol de amor, porque é a mesma graça que toma Ele, é a mesma graça que te toma. Muda a tua história e escreve a partir de hoje o teu nome no livro da vida. Você está em Cristo. As coisas velhas já se passaram, e o que aconteceu? Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É isso que acontece com a igreja quando ela volta a entender o que é comunhão. Quando ela volta a sentir o mesmo no Senhor, as almas vêm, as almas choram, as almas se rendem. Basta sentir o que a outra sente no Senhor. A você, mulher que está aqui, que foi ferida na alma por uma palavra, uma atitude de alguém que te feriu, hoje Deus tem cura para você. Pessoas que você disse: eu não quero olhar mais, Deus vai restaurar vínculos. Deus vai restaurar vínculos. Você vai ter amor para oferecer café e bolo para aquela que te fez sofrer. Porque hoje você está saindo daqui com um lençol de amor. Vai cobrir a outra como? Perdoando, 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 amando, amando. Se você quiser receber a oração e você já entendeu a palavra, não vou ficar insistindo. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Eu estou esperando por você. Eu já vou passar para o pastor. É para pedir perdão. É para liberar perdão. E as almas estão vindo. E Jesus está tocando. Você está aceitando a Jesus, minha linda? Voltando para casa, aceitou? Deus te salva, Deus te limpa. Pega na mão dessa tua irmã. O coral vai louvar, o vocal. Segure na mão dela e diga assim: a partir de hoje nós vamos viver nesse sentimento. Vem cá, pastor. Nós vamos viver nesse sentimento. O quê? Nós vamos sentir o mesmo no Senhor. Quando você chorar lá, Ele vai me contar aqui. Quando você sofrer lá, Ele vai testificar aqui.
Não vai precisar ninguém me falar, porque quando nós sentimos o mesmo no Senhor, Ele passa a dizer o que se passa no outro. Aleluia. Segura na mão dela e diga assim: nós vamos viver o mesmo no Senhor até que Ele venha. Eu vou subir segurando a tua mão, sentindo o mesmo no Senhor, no Senhor. Levanta a mão para adorar. E sempre vale a pena adorar. Se você pode, ora por ela. Se você pode, ora por ele. Se você pode, abraça ela. Se você pode, traz ela para perto. Passa o que você está sentindo no Senhor. No Senhor. Que uma canção é transformada em oração, o terremoto vem anunciar. Você canta, ela ora, terremoto acontece. O terremoto vai acontecer aqui. Minhas cadeias, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Chore mesmo, fale em línguas, recebe renovo de Deus, recebe renovo de Deus. E louvo ao Senhor. Até a noite cantarei uma canção. Profetiza para ela, abençoe ela, abençoe a casa dela, abençoe a família dela. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde é adoração. Para terminar, eu quero terminar essa mensagem no abraço de oração, pastor. Sabe aquela oração que você chama o outro, abraça e abençoa orando? Porque essa mensagem fala de unidade e amor. A oração de um justo tudo pode em seus efeitos. Para terminar, escolhe uma amiga para você. Vocês também podem se abraçar aqui na frente. O irmão pode abraçar ele, a irmã pode abraçar ela. Escolhe uma parceira. 1 minuto. Abrace e não olhe para mim. Se abracem e não olhem para mim. Você vai orar pela casa dela. Uma vai ser a Evódia, a outra vai ser a Cindy. Você vai dizer para a Evódia: eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Que a tua família seja salva, que o teu marido seja salvo. Que a minha oração é a maior prova de amor daquilo que eu sinto em Cristo. Ora por ela, vai, ora, ora, ora na mesma sentimento, ora na mesma união, ora na mesma comunhão, ora, ora, vai, ora, diga pra ela: eu repreendo tua enfermidade, essa dor no corpo seja sarada, toda tristeza seja repreendida, toda angústia seja removida. Eu oro por você, eu oro por você, eu oro por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor, pastor,